Nós, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus Três Lagoas, trataremos agora de um assunto de extrema importância, que são os primeiros socorros, citando em quais situações eles devem ser aplicados. Conceitualmente, os primeiros socorros são um conjunto de ações que tem por objetivo auxiliar rapidamente alguém ferido até que se possa ter auxílio profissional, caso necessário. No decorrer da vida, o ser humano é submetido a diversas situações propícias à ocorrência de graves acidentes. Por isso, conhecer procedimentos de primeiros socorros é de extrema importância e pode salvar vidas. Engasgo. Como identificar? Em casos de engasgo, a vítima geralmente não consegue falar, leva as mãos à garganta, tem dificuldade para respirar e pode haver mudança na cor da pele, que possivelmente torna-se azulada. As atitudes que devem ser tomadas em casos como esse são: posicionar-se atrás da vítima, posicionar uma mão fechada na região da boca do estômago, posicionar uma mão aberta sobre a outra mão fechada e, por fim, realizar movimentos para dentro e para cima até que a vítima elimine o corpo estranho. É importante ressaltar que a vítima nunca deve ser colocada de cabeça para baixo. Não se deve tentar tirar o objeto manualmente, não se deve bater nas costas e não se deve dar água para a vítima. Convulsão. Como identificar? Durante a convulsão, a vítima geralmente perde a consciência, pode sofrer quedas, pode sofrer tremores ou contrações musculares involuntárias, pode urinar involuntariamente e pode produzir a cialorreia, que popularmente seria a saliva espumosa. O que deve ser feito em caso de convulsão? A vítima deve ser deitada e ter objetos e roupas apertados retirados. Deve-se aguardar o fim da crise e levá-la à unidade de pronto atendimento mais próxima. É importante frisar que a boca da vítima deve permanecer livre, não se deve jogar água na vítima nem impedir seus movimentos. Desmaios. Como identificar? Em caso de desmaios, geralmente a vítima manifesta palidez, perda de consciência, relaxamento muscular ou moleza, suor abundante e mal-estar. Em casos de desmaio, o ambiente ao redor da vítima deve ser mantido seguro, arejado e fresco. A vítima deve ser posicionada de barriga para cima, com as pernas elevadas e a cabeça apoiada lateralmente. Deve-se aguardar sua recuperação antes de levá-la à unidade de pronto atendimento mais próxima. Em hipótese alguma, deve-se levantar a vítima bruscamente ou jogar água em seu rosto. No caso do afogamento, o socorrista deve estar muito atento para verificar os sinais do acidente. Isso por quê? Porque muitas vezes a vítima não vai conseguir gritar ou pedir ajuda porque ela vai estar submersa ou parcialmente submersa na água. E quais são esses sinais do acidente? São os braços estendidos, batendo os mesmos contra a água, submergir e emergir a cabeça várias vezes, como se ela estivesse tentando ali sair da água, né? E uma expressão facial de desespero. E nesse caso, o que deve ser feito? Bom, retirar a vítima da água, mas isso é principalmente caso seja uma piscina, que é uma coisa mais de fácil acesso e que você saiba nadar. Porque é muito importante reforçar que você nunca deve entrar na água caso não saiba nadar ou não tenha conhecimento do local de afogamento, porque você, que é socorrista, pode acabar virando uma outra vítima. Nesses casos, você tem que tentar auxiliar a vítima com objetos como galhos, boias, que são coisas que ficam flutuantes e que a vítima pode conseguir puxar e você puxar de volta sem que você necessariamente entre dentro da água. O segundo passo é acionar o corpo de bombeiros imediatamente. Além disso, você tem que verificar a respiração. Caso a pessoa esteja respirando, deite ela de lado e mantenha ela aquecida até a chegada da ambulância. Se a pessoa não estiver respirando, inicie a ventilação boca a boca. Para fazer corretamente a respiração boca a boca, tampe o nariz da pessoa com uma mão, encha os seus pulmões de ar e coloque os lábios sobre a boca da vítima, soprando lentamente. Cada sopro deve durar aproximadamente 2 segundos.
Após isso, retire a boca para não dificultar o retorno do ar e sopre de novo após 5 segundos. Faça isso repetidamente. Se mesmo com a ventilação boca a boca não houver resposta da respiração, inicie a compressão cardíaca externa até a chegada da ambulância. Para fazer essa compressão cardíaca em adultos, você deve entrelaçar as suas mãos entre os peitos da vítima, que deve estar de barriga para cima sobre uma superfície rígida, e utilizar o peso do próprio corpo com os braços esticados para dar 2 empurrões por segundo. Nessa altura, é muito importante que você já tenha acionado o corpo de bombeiros. Essa compressão cardíaca geralmente é intercalada com 2 respirações boca a boca a cada 30 compressões. Caso seja em uma criança, você deve fazer 2 respirações a cada 15 compressões e apoiar apenas a palma da mão entre os peitos, levantando os dedos, dando 2 empurrões por segundo, pressionando o tórax com somente uma das mãos. Caso a vítima do afogamento seja um bebê, deve-se cobrir o nariz e a boca do bebê com a sua boca, fazer 5 respirações lentas de 1 segundo com apenas os 2 dedos sobre o meio do peito do bebê, que deve estar com a barriga para cima. A frequência deve ser de 2 empurrões por segundo. É muito importante ressaltar que nessa altura você já deva ter chamado a ambulância. No caso das fraturas, que é quando o osso se parte, o socorrista deve estar atento aos sentimentos da vítima, de dor, incapacidade de movimento e inchaço, que podem estar acompanhados ou não de uma deformidade. Nessa situação, o socorrista deve manter o órgão afetado da vítima em repouso. Também deve manter o membro com suspeita de lesão na posição em que foi encontrado. Em caso de fratura exposta, deve cobrir o ferimento, de preferência com gaze esterilizada ou um pano limpo. Já em caso de sangramento, deve-se fazer compressão com gaze ou um pano limpo. Levar a vítima para o pronto-socorro ou chamar o SAMU. Nunca se deve tentar endireitar uma fratura, tentar colocar o osso no lugar ou movimentar o membro após o trauma. Isso pode acabar trazendo mais prejuízos para a vítima, caso seja feito. No caso de entorses, o socorrista deve estar atento às apresentações de dor e inchaço do local afetado da vítima. E desse modo, deve manter o órgão afetado em repouso, aplicar compressa de gelo nas primeiras 24 horas, sobrepor uma bandagem compressiva ao redor de toda a área lesionada, mas não comprimir excessivamente, pois pode comprometer a circulação local. Deve-se também elevar a área lesionada e, por último, encaminhar a vítima para o atendimento especializado. No caso de luxações, que são deslocamentos de uma articulação, o socorrista deve estar atento às apresentações de vermelhidão, formigamento, dor intensa, inchaço, também conhecido como edema, e possível alongamento ou encurtamento do membro, que serão apresentados pela vítima. Nesse caso, o socorrista deve imobilizar o local, aplicar bolsas de gelos ou compressas frias, além de acionar o serviço de urgência. Caso você esteja pensando em para quem ligar, deixamos aqui uma listinha de telefones úteis, que são essenciais para o atendimento em primeiros socorros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o famoso SAMU, 192. O Corpo de Bombeiro Militar, 193. A Polícia Militar, 190. E o Disque Intoxicação, 0800 722 6001.